Quando o sol nascia em 10 de outubro de 1944, o cheiro de terra molhada e fumaça de pólvora pairava no ar dos campos do norte da Itália. As tropas da Força Expedicionária Brasileira avançavam, mas para alguns pracinhas, o verdadeiro teste não se encontrava nas trincheiras, mas sim nas mochilas que carregavam. Numa marcha de 22 quilômetros, um soldado em particular, o cabo Almeida, sentiu algo que não experimentava havia meses. A segurança de um equipamento que, à primeira vista, parecia simples e frágil. Sua mochila, feita de um saco de estopa reforçado, custara apenas 10 lires, mas, até aquele momento, era a única coisa que mantinha seus pertences secos e seguros. O peso de 18 quilos em suas costas não era apenas uma carga física. Era a soma de suas esperanças, medos e a luta constante pela sobrevivência. Ele sabia que algo estava prestes a mudar, mas qual seria o destino daquelas mochilas improvisadas? Meses antes, em julho de 1944, Almeida e seus companheiros estavam em treinamento no Brasil, aprendendo sobre o equipamento moderno que seria enviado da Europa. As mochilas prometiam ergonomia e conforto, mas quando finalmente chegaram, a expectativa rapidamente se transformou em frustração. As costuras começaram a ceder sob a pressão da carga e da umidade, e a cada chuva a situação tornava-se mais crítica. Enquanto isso, Almeida e outros pracinhas começaram a improvisar. Com um pedaço de estopa, algumas correias de couro e muito engenho, eles criaram mochilas que, ao contrário das importadas, resistiam ao desgaste e à lama. A resistência do material simples se tornou um símbolo de adaptação e sobrevivência. As conversas entre os soldados giravam em torno das peculiaridades de suas criações. A camaradagem crescia enquanto compartilhavam dicas sobre como reforçar as costuras e como manter os itens essenciais secos. A crise chegou quando, em uma manhã chuvosa, Almeida observou seus companheiros lutando para manter suas mochilas importadas intactas. As lágrimas de frustração eram visíveis nos rostos dos soldados, enquanto outros tentavam secar os pertences sem sucesso. Ele olhou para sua mochila de estopa, que mantinha tudo em ordem. A comparação com os equipamentos modernos tornava-se cada vez mais evidente à medida que o tempo passava. O peso da responsabilidade e das perdas logísticas crescia, e a necessidade de soluções criativas tornava-se cada vez mais urgente. No momento central da marcha, Almeida sentiu a lama sob seus pés e o sol começava a se levantar, iluminando o caminho à frente. Os sons dos passos e da respiração dos soldados misturavam-se em um ritmo quase hipnótico. A tensão estava palpável, mas dentro de si, ele sentia uma calma crescente. O peso de sua mochila, que antes parecia uma carga, agora era um símbolo de sua determinação. Se isso aguenta, nós também aguentamos, pensou, um mantra que pulsava em sua mente. Ele olhou para os rostos cansados de seus companheiros e a frustração começava a se dissipar. Cada passo, cada respiração se tornava uma afirmação de que, embora as dificuldades fossem muitas, juntos poderiam superar qualquer obstáculo. Almeida sabia que aquele dia seria um divisor de águas. Ele não apenas carregava seus pertences, mas também a esperança de um futuro melhor, a vontade de lutar e a força de um espírito coletivo. A resistência de sua mochila de estopa não era apenas uma questão prática. Tornava-se um símbolo de sua luta e de suas convicções. A marcha continuava, e enquanto as nuvens se dissipavam, a luz do sol iluminava o caminho à frente, prometendo um novo amanhecer. Meses antes, em julho de 1944, Almeida e seus companheiros estavam em treinamento no Brasil, em um campo que transbordava de jovens ansiosos e cheios de esperança. O calor escaldante do verão se misturava à excitação de serem convocados para a guerra.
Eles aprenderam sobre táticas de combate, sobrevivência e, acima de tudo, sobre os equipamentos modernos que seriam enviados da Europa. O orgulho era palpável ao ver as mochilas, que prometiam ergonomia e conforto, alinhadas como soldados em formação. Naquele momento, cada um deles sonhava em ser um herói, pronto para enfrentar qualquer desafio. Porém, quando finalmente as mochilas chegaram, a expectativa rapidamente se transformou em frustração. As costuras começaram a ceder sob a pressão da carga e da umidade, e a cada chuva o desespero crescia. Almeida, sempre observador, notou a desilusão nos rostos de seus companheiros enquanto tentavam consertar as mochilas que deveriam ser um símbolo de eficiência. O que deveria promover a facilidade e a segurança, agora se tornava um fardo. Em meio a essa crise, Almeida tomou uma decisão. Ele e outros pracinhas começaram a improvisar. Com um pedaço de estopa, algumas correias de couro e muito engenho, criaram mochilas que, ao contrário das importadas, resistiam ao desgaste e à lama. A resistência do material simples se tornava um símbolo de adaptação e sobrevivência. O espírito de camaradagem cresceu entre os soldados, que começavam a compartilhar dicas sobre como reforçar as costuras e como manter os itens essenciais secos. "Se tivermos que enfrentar isso, vamos fazer do nosso jeito", dizia Almeida, encorajando os outros a se unirem na tarefa. Enquanto trabalhavam juntos, riam e conversavam, e essas interações fortaleceram os laços entre eles. As noites eram preenchidas com histórias de casa, risadas e até mesmo algumas canções que, embora soassem distantes da realidade da guerra, traziam um alívio temporário. Almeida sentia que era ali, naquele simples ato de costurar e reforçar suas mochilas, que estavam construindo algo maior do que apenas equipamentos. Estavam forjando uma unidade, uma equipe disposta a suportar qualquer desafio. O pico da crise chegou em um dia chuvoso, quando Almeida observou seus companheiros lutando para manter suas mochilas importadas intactas. O desespero e a frustração eram visíveis. Algumas mochilas haviam se transformado em verdadeiras armadilhas, carregadas de mudas de roupas molhadas e equipamentos arruinados. Ele olhou para sua mochila de estopa, que mesmo após semanas de uso, mantinha tudo em ordem, seca e funcional. A comparação com os equipamentos modernos se tornava cada vez mais evidente. O peso da responsabilidade e das perdas logísticas crescia, e a necessidade de soluções criativas tornava-se mais urgente. A cada conversa, Almeida percebia o descontentamento crescente entre os pracinhas. As críticas ao equipamento importado se tornavam frequentes. Por que confiar em algo que não resiste? Questionavam-se em tom de desespero. Essa situação reforçou a determinação de Almeida em liderar seus amigos, mostrando que a improvisação poderia ser a chave para a sobrevivência. Naquele momento, a ideia de que a resistência de suas mochilas de estopa poderia ser a solução para todos os problemas tomava forma. A experiência de adaptação e superação que viviam se transformava em uma lição valiosa, tanto para ele quanto para os outros. Estava claro que não era apenas sobre carregar objetos. Era sobre carregar esperanças, sonhos e a luta constante pela sobrevivência. Cada costura feita com as mãos calejadas e cada conversa compartilhada se transformavam em um laço inquebrável, um testemunho da força do espírito humano diante das adversidades. E assim, a marcha para a frente não era apenas uma movimentação física, mas um passo firme em direção a uma nova forma de encarar a guerra e a vida. O dia da marcha finalmente chegou, e a tensão pairava no ar como um nevoeiro denso. Almeida se posicionou entre seus companheiros, sentindo o som da lama sendo pisada sob seus pés, misturar-se ao sussurro do vento. A umidade grudava na pele, mas o cabo sentia uma determinação renovada pulsando em seu peito.
A marcha de 22 quilômetros em direção a um novo posto avançado não era apenas uma tarefa, era uma prova de resistência, uma oportunidade de mostrar a força que haviam cultivado juntos. Conforme o grupo se movia, o peso das mochilas se tornava um símbolo de suas batalhas passadas. O som das correias de couro batendo contra os ombros ecoava como um mantra, e o cheiro de estopa molhada se misturava ao aroma da terra. Almeida ajustou as alças de sua mochila, sentindo a firmeza do tecido reforçado contra suas costas. Se isso aguenta, nós também aguentamos. Repetiu em sua mente uma frase que agora ressoava com um significado profundo. Cada passo se tornava uma afirmação de resistência, um lembrete de que haviam enfrentado desafios maiores. À medida que avançavam, Almeida observava os rostos de seus companheiros. Alguns pareciam exaustos, mas havia uma centelha de esperança nos olhos deles. O barulho da marcha não era apenas um ruído, era um eco de camaradagem e solidariedade. Um grupo de soldados animados começou a cantar uma canção de sua terra natal, trazendo sorrisos aos rostos cansados. Entretanto, a marcha não estava isenta de dificuldades. O clima começou a mudar e nuvens escuras se formaram no horizonte, prenunciando a tempestade. Almeida sentiu a pressão aumentar quando a chuva começou a cair, tornando o solo escorregadio. Ele viu outros soldados lutando com suas mochilas importadas que se tornavam um fardo. As costuras cederam e o desespero começou a surgir novamente. Vamos, rapazes! O que importa é o que carregamos dentro de nós, gritou Almeida, tentando elevar o moral do grupo. Nossas mochilas aguentaram até agora e nós também aguentaremos. Ele se aproximou de um amigo que lutava para manter seus pertences secos. Aqui, deixe-me ajudar, disse Almeida, estendendo a mão. Juntos, ajustaram a mochila, colocando as coisas molhadas em plásticos improvisados. Cada gesto de solidariedade acendia uma chama de esperança. A marcha prosseguia e o tamborilar da chuva se misturava ao barulho dos passos. A resistência de suas mochilas de estopa não era apenas uma questão prática, tornava-se um símbolo de luta e convicção. Almeida sentiu uma força crescente dentro de si, a certeza de que, mesmo diante das adversidades, poderiam superar tudo. Ele sabia que, mais do que suportar dificuldades físicas, era a união que os tornaria indomáveis. À medida que se aproximavam do momento culminante da marcha, Almeida lembrou-se de todas as horas de trabalho e das risadas compartilhadas. A resistência deles não era apenas sobre sobrevivência. Era uma afirmação de que juntos eram mais fortes do que qualquer tempestade. A luz do sol começou a romper as nuvens escuras e Almeida ergueu a cabeça sentindo-se em paz. A marcha não era apenas um teste de resistência, mas uma demonstração de que a verdadeira força reside na capacidade de se adaptar e superar. Se isso aguenta, nós também aguentamos, ele exclamou em voz alta, ecoando entre os companheiros. E ao seu redor, os soldados começaram a responder, unindo suas vozes em um poderoso coro, celebrando não apenas a marcha, mas a jornada que estavam trilhando juntos. Enquanto observava seus companheiros marcharem sob a chuva, Almeida começou a pensar no que aquele momento significava para todos eles. A resistência de suas mochilas de estopa não era apenas uma questão prática, tornava-se um símbolo de adaptação e superação. A cada passo, a força coletiva deles se tornava palpável e a determinação de seguir em frente se intensificava. Almeida avaliou a situação ao seu redor, notando como as mochilas importadas, que deveriam facilitar a vida dos pracinhas, se tornavam um fardo. Suas costuras cederam e, em meio à lama, os pertences de alguns colegas espalhavam-se pelo chão. Ele se lembrou das semanas passadas, quando a frustração com o equipamento moderno havia se intensificado. As cartas e pedidos à logística foram feitos, mas as soluções demoraram a chegar.
Havia um peso nas costas de cada soldado, não apenas das mochilas, mas das expectativas e esperanças de voltar para casa. Almeida pensou nos números que ouviram em treinamentos, as estatísticas sobre a resistência dos equipamentos, que agora se mostravam exageradas diante da realidade. Imagine se tivéssemos mais tempo e recursos, refletiu enquanto ajustava sua mochila. Se conseguíssemos replicar nossa ideia em maior escala, poderíamos ajudar outros pracinhas. A ideia começava a se formar em sua mente e ele sentiu uma chama de esperança acender. A simplicidade de suas criações, que eram vistas como improvisações, poderia ser a solução para a insatisfação crescente com o que era fornecido. À medida que a marcha avançava, o grupo passou a se organizar melhor. Almeida começou a conversar com outros soldados sobre a possibilidade de desenvolver uma forma de criar mais mochilas, como a dele, mais resistentes e funcionais. As ideias começaram a fluir e as conversas se tornaram animadas. Ele percebeu que, mesmo em meio ao caos da guerra, a criatividade e a colaboração podiam transformar a situação. Vamos fazer isso juntos, dizia ele. Podemos criar algo que realmente represente quem somos. O clima pesado da marcha começou a se dissipar e uma sensação de camaradagem tomou conta do grupo. Os soldados, antes abatidos, começaram a trocar ideias e histórias, e a ideia de que estavam todos juntos nessa luta se fortaleceu. Almeida percebeu que a resistência das mochilas de estopa havia se tornado um reflexo de seu próprio espírito. Não era apenas sobre carregar coisas, era sobre carregar a esperança de que poderiam mudar sua realidade. Enquanto caminhavam, a chuva deu lugar a uma brisa fresca que soprou sobre eles como um sinal de renovação. Almeida olhou para o horizonte e sentiu que estavam trilhando um caminho que transcendia as dificuldades. Se conseguimos nos adaptar a isso, podemos enfrentar qualquer coisa, pensou, observando os olhos de seus companheiros brilharem com novos sonhos e possibilidades. Chegando ao acampamento, Almeida e os soldados foram acolhidos com sorrisos e aplausos. A sensação de triunfo era palpável. Mas o cabo sabia que a verdadeira vitória não estava apenas em chegar ao destino, mas em como cada um deles havia se transformado ao longo do caminho. A ideia de replicar suas mochilas começou a se concretizar, e ele se sentiu responsável por liderar essa iniciativa. Vamos levar isso adiante, disse ele aos companheiros, sua voz firme. Nossas mochilas representam mais do que objetos. São um símbolo do que podemos conquistar juntos. Enquanto se organizavam para a próxima fase da luta, Almeida sentiu que, mesmo diante das adversidades, estavam construindo algo duradouro. A resistência e a força de vontade de cada um dos pracinhas agora ressoavam em um só espírito, um legado que ecoaria muito além do campo de batalha. Após a marcha, o acampamento pulsava com uma energia renovada. Almeida, cercado por seus companheiros, sentia que a ideia de replicar suas mochilas de estopa havia se transformado em um projeto coletivo. Nos dias que se seguiram, ele organizou reuniões para discutir como poderiam unir esforços e criar um modelo mais eficiente. Vamos dividir as tarefas, sugeriu Almeida em uma das reuniões com entusiasmo. Precisamos de quem saiba costurar, de quem consiga materiais e quem tenha ideias para o design. Os rostos cansados de seus companheiros agora brilhavam de expectativa. Um sargento próximo mencionou que tinha alguns pedaços de lona e cordas que poderiam ser usados. A empolgação se espalhou rapidamente e todos começaram a contribuir com ideias e soluções, como se estivessem forjando um novo destino juntos. No canto do acampamento, Almeida e um grupo de soldados começaram a trabalhar. As mãos calejadas se moviam rapidamente, medindo, cortando e costurando, enquanto risos e conversas animadas preenchiam o ar. As mochilas de estopa começaram a tomar forma, tornando-se um símbolo visível da determinação coletiva. Almeida observava satisfeito,
enquanto seus amigos se uniam em torno de uma causa comum, e a criatividade fluía como uma correnteza. Durante uma dessas sessões de trabalho, Almeida recordou um ensinamento de seu pai. A simplicidade é a mãe da invenção. Essas palavras ecoavam em sua mente, e ele percebeu que, embora estivessem em meio a uma guerra, estavam criando mais do que mochilas. Estavam forjando uma nova identidade. A união se fortalecia a cada ponto de costura, a cada ideia compartilhada. As reuniões não eram apenas sobre mochilas, também eram um espaço para desabafar e contar histórias sobre suas famílias e esperanças. Almeida incentivou cada um a compartilhar um pouco de sua história. Essas mochilas nos ligam, mas é nossa força coletiva que nos levará adiante. As conversas tornaram-se um bálsamo em meio à dureza da guerra. À medida que os dias passavam, novos modelos surgiram, incorporando adaptações como reforços em áreas críticas. O orgulho crescia a cada mochila finalizada. Um dia, enquanto trabalhavam, um oficial superior passou pelo acampamento e se deteve, intrigado. "O que está acontecendo aqui?" perguntou. Almeida, com firmeza, explicou o projeto. "Estamos desenvolvendo nossas próprias mochilas, senhor." O oficial elogiou a iniciativa e prometeu ajudar a fornecer materiais adicionais para aperfeiçoar ainda mais o projeto. A notícia se espalhou entre os soldados e a motivação aumentou. Eles estavam não apenas criando mochilas, mas forjando um legado de resistência e criatividade. Com cada mochila que terminavam, Almeida e os pracinhas sentiam que estavam se preparando para mais do que o próximo combate. Estavam se preparando para enfrentar o futuro juntos, armados, com a certeza de que poderiam superar qualquer desafio. O espírito da Força Expedicionária Brasileira ressoava em cada costura, e ao olharem para suas novas criações, sabiam que estavam prontos para enfrentar o que viesse, não apenas como soldados, mas como uma verdadeira família. Com as novas mochilas em mãos, Almeida e seus companheiros sentiam-se mais preparados para os desafios da guerra. Contudo, a realidade logo trouxe à tona complexidades. As diferenças culturais e práticas começaram a gerar atritos e mal-entendidos entre os soldados, especialmente quando se tratava do tamanho e da funcionalidade das mochilas que haviam criado. Durante uma reunião para discutir os suprimentos, um soldado de uma região diferente expressou sua insatisfação. "Elas são grandes demais para alguns e pequenas para outros. Precisamos de algo que atenda a todos." A discussão rapidamente esquentou, com alguns defendendo as mochilas como estavam e outros exigindo mudanças. Almeida, buscando acalmar os ânimos, tentou mediar a situação. "Precisamos ouvir uns aos outros. Se todos falarmos ao mesmo tempo, não chegaremos a lugar algum", insistiu ele. Entretanto, a pressão do comando para avançar e prazos apertados tornavam a tensão ainda maior. Almeida percebeu que a frustração começou a se manifestar em pequenos desentendimentos, mesmo entre os amigos mais próximos. Ele reconhecia que havia um custo emocional invisível, um peso que todos carregavam junto com as mochilas. Decidido a agir, Almeida organizou uma caminhada em grupo para aliviar a tensão. Durante o percurso, incentivou conversas informais, permitindo que todos se abrissem. "Lembrem-se de que estamos todos juntos nessa. Nossas diferenças nos tornam mais fortes", disse ele, e suas palavras ressoaram entre os pracinhas. Chegando ao destino, a atmosfera começou a mudar. As conversas informais se tornaram mais fluidas, e as histórias de suas cidades natais começaram a se entrelaçar. Um soldado, antes crítico das mochilas, agora compartilhava ideias sobre personalizá-las para atender a diferentes necessidades. A camaradagem renasceu e a sensação de unidade foi restaurada. Naquela noite, em torno de uma fogueira, Almeida refletiu sobre o que havia aprendido.
A guerra não era apenas sobre batalhas externas, mas também sobre as lutas internas que todos enfrentavam. As mochilas, antes meros objetos, tornaram-se símbolos das esperanças e experiências de cada um. No dia seguinte, Almeida apresentou um novo plano. Vamos criar versões personalizadas das mochilas, mas mantendo a estrutura básica. Assim, podemos atender às necessidades individuais sem perder o que criamos juntos. A proposta foi bem recebida e logo os soldados começaram a discutir ideias de design, colorindo a conversa com risadas e sugestões. A colaboração trouxe nova energia ao grupo. A diversidade passou a ser vista como uma força, e a capacidade de todos se adaptarem às necessidades uns dos outros fortaleceu os laços entre eles. Almeida percebeu que, apesar das dificuldades, estavam aprendendo a se apoiar e a transformar desafios em oportunidades de crescimento. Com o projeto de personalização em andamento, Almeida sentiu que estavam prontos para enfrentar o que viesse. A unidade construída em meio às dificuldades não apenas fortalecia suas mochilas, mas também os vínculos que os uniam como pracinhas. Ele sabia que o verdadeiro desafio da guerra não era só o combate, mas como cada um encontrava força nas adversidades. Juntos, estavam criando um legado que transcendia a luta armada. O sol começava a se pôr no horizonte, tingindo o céu de laranja e rosa, quando Almeida reuniu os soldados para discutir o próximo passo. Com as mochilas personalizadas em mãos, todos se sentiam mais confiantes e unidos, mas Almeida sabia que a verdadeira prova de sua determinação ainda estava por vir. Estamos prontos para enfrentar o que vier pela frente, começou ele, olhando nos olhos de cada um. Mas precisamos estar cientes do que nos espera. Os desafios da guerra não são apenas físicos. Eles também nos testam emocionalmente. Temos que lembrar quem somos e por que estamos aqui. Suas palavras ecoaram como um forte lembrete da importância da missão que compartilhavam. Os soldados ouviram atentamente, muitos refletindo sobre suas experiências. A guerra havia cobrado um preço alto e histórias de perdas e sacrifícios começaram a emergir. Um dos soldados lembrou-se de um amigo que havia perdido em combate. Ele era como um irmão para mim, falou, a tristeza em sua voz tocando a todos. Prometi a ele que lutaria pelo que acreditamos. Essas mochilas representam isso. Almeida, emocionado, percebeu que cada um carregava não só equipamentos, mas memórias e sonhos. A luta que temos pela frente não é só nossa, é a luta de todos que vieram antes de nós e de todos que virão depois, enfatizou. Precisamos honrar suas memórias, e isso começa agora. Vamos avançar com coragem e determinação, sabendo que estamos juntos. Com esse sentimento de responsabilidade, os soldados se prepararam para a próxima missão. As mochilas, agora cheias de significados, foram cuidadosamente arrumadas. Almeida se certificou de que cada soldado tivesse o que precisava. Lembrem-se, cada um de vocês é parte vital deste grupo. Não estamos apenas em combate, estamos construindo um legado. O dia da missão chegou e a tensão era palpável. Almeida e os companheiros marcharam, cada passo ressoando com a determinação que haviam forjado juntos. O som de botas batendo no chão lembrava o que haviam superado, e cada um olhava para o próximo, encontrando força na união. À medida que se aproximavam do local designado, o barulho de tiros e explosões ecoava. O medo tentava se infiltrar nas mentes dos soldados, mas ao olharem para suas mochilas, lembraram-se do que elas representavam: resistência e solidariedade. Quando chegaram ao campo de batalha, o caos era evidente. Almeida rapidamente organizou seu grupo, utilizando as habilidades que haviam desenvolvido. Vamos agir como um só. Trabalhemos juntos e cuidemos uns dos outros, ordenou, sua voz firme.
Os soldados se espalharam, usando a cobertura que as mochilas ofereciam. A luta era feroz, mas unidos, eles mantiveram a cabeça erguida. Cada avanço que faziam fortalecia o espírito de camaradagem. Eles não lutavam apenas pela vitória, mas por seus amigos, suas famílias e um futuro juntos. Após horas de combate, a batalha começou a mudar. O esforço coletivo dos pracinhas, apoiado pela determinação e pela união, começou a fazer a diferença. Uma onda de esperança se espalhou entre eles e a sensação de que estavam construindo um legado se intensificou. Quando o sol se pôs, a batalha finalmente se acalmou. Almeida e seus companheiros, exaustos mas vitoriosos, se reuniram. Ao olhar ao redor, ele viu não apenas soldados, mas irmãos e irmãs, unidos por uma missão maior. Hoje, não apenas lutamos, honramos tudo o que acreditamos, disse a voz embargada. Essa é a nossa história, e estamos apenas começando a escrevê-la. O legado da Força Expedicionária Brasileira estava vivo, e com suas mochilas e corações cheios de esperança, sabiam que poderiam enfrentar qualquer desafio que a guerra ainda reservasse.